Esse textão sobre esse assunto, tá aí na sua tela, teve 14.200 curtidas e foi visto por 1 milhão de pessoas. Nem aqui no YouTube, minhas postagens chegam a 1 milhão de pessoas. Então tá tendo uma idiosincrasia momentânea no Twitter, onde o que eu tô escrevendo, o texto grande, tá indo para milhares de pessoas. E a gente tá incomodando pra caramba. Tô recebendo ameaça, elogio, deselogio. Esse texto aqui mesmo foi compartilhado por um monte de gente famosa. Joyce Hasselman compartilhou, outros atores compartilharam, então foi bem interessante. Eu vou trazer o texto para vocês aqui agora. Não falha um. O monstro que matou 4 crianças a machadadas em uma creche em Blumenau era mais um membro da seita bolsonarista. Suas redes sociais são repletas de postagens enaltecendo Bolsonaro e os demais membros da seita, especialmente os tipos de postagens doentias que associam entes da seita a super-heróis. Bolsonaro, o líder da seita, reuniu e potencializou esse tipo de gente doente. Suas falas carregadas de ódio e coros de vingança, com sugestões de execuções, sua insensibilidade e sua mensagem de solução com as próprias mãos e insurgência contra o Estado devem ser devidamente responsabilizadas por essa nova mentalidade doentia. Isso não existia no Brasil com tal incidência, acho que nem existia no Brasil. Inegavelmente, todos os que participaram desse tipo de atrocidade, até agora, com ou sem arma de fogo, porque é uma coisa que eles têm dificuldade de entender, não interessa se é com arma de fogo ou não, eram membros ou associados de uma forma ou de outra a essa seita. Já passou da hora de aceitar a realidade. Você pode tentar ser um bolsonarista limpinho, mas não vai limpar o bolsonarismo. O que acontece? Eu entendo como responsável ideológico por esse tipo de atrocidade que não existia no Brasil, mas não somente esse tipo. Atrocidades como aquela que foi a execução do Arruda no seu aniversário. Atrocidades como foi a execução do petista no Mato Grosso com uma machadada também, tentou arrancar a cabeça dele fora com uma pá, com uma enxada. Esse tipo de violência no trânsito, violência policial desse tipo aqui, ó. Menina morta após confronto de bandidos em Madureira, voltava da escola quando ficou na linha de tiro. A polícia perseguindo bandidos, o tiro pegou na criança. Ah, Rony, isso é um acidente. Explico depois que não é bem assim um acidente. Acidente é aquela coisa que não pode ser evitada. Outros casos também de briga de trânsito que tem se intensificado. Se você instalar o Kawaii aí, você vai ver brigas de trânsito que levam à morte as pessoas assim mesmo, sem sentido, coisa que não acontecia tanto antes. Por quê? Como assim, Rony? Como o Bolsonaro pode ser culpado de tudo isso? O Bolsonaro, ele surge num contexto de importação de ideologias norte-americanas para o Brasil associadas à religião. E aqui eu quero fazer um parêntese grande com você, meu amiguinho que me escuta. Eu não estou falando de política partidária eleitoral. Eu não vou dizer para você que não é política, porque do meu ponto de vista a natureza é política, tudo é política. Mas não a política partidária de votar na urna. O Bolsonaro, não estou falando disso. Quando eu falo do Bolsonaro, eu não estou falando de voto, eu não estou falando de PL, eu não estou falando de campanha, eu estou falando de um movimento de seita. Eu sei que para você sou um pouco ofensivo, mas é uma analogia, não estou dizendo que ele é santo. Presta atenção. O Bolsonaro é o Jesus Cristo do bolsonarismo. E o bolsonarismo não surgiu com o Bolsonaro. Igualmente, o cristianismo já existia a crença em Deus e aquela religião. Quando Jesus Cristo veio, ele se apropriou disso, vamos dizer assim, ele continuou aquilo e o modificou de tal forma que passou a chamar cristianismo. E ele como principal representante. Não nega o passado, pelo contrário, ele agrupa o passado, ele reforma o passado, cria novos paradigmas para o futuro e é visto como o representante máximo daquilo, embora não necessariamente seja o pensador daquilo. Porque o pensador muitas vezes é Paulo, é Pedro, não sei o quê, que escreve, que filosofa, que põe, que narra as histórias. O Jesus Cristo é só um ícone que personifica tudo aquilo e meio que tem uma parada de exemplo. Olha, veja como ele faz. Então siga a vida de Jesus. O Bolsonaro é a mesma coisa, só que pro mal. Talvez ele seja
o capiroto, a reencarnação do capirotismo. Pra você que acredita, o Bolsonaro talvez seja o capiroto encarnado aí. Porque, veja, já existia todas essas práticas de invasão de escola, de violência policial, de terrorismo, de negacionismo. A Terra plana estava aí, o movimento da Terra plana, negação do crescimento das mudanças climáticas, chemtrails, todas as outras teorias de conspiração. Mas o Bolsonaro chega no Brasil e ele incorpora todos esses espíritos e ele dá um novo significado para aquilo. E é um significado muito parecido com o que Jesus deu também, no sentido de que, a partir de Jesus, a mensagem era: leve a palavra para todo mundo. Ou é nós ou acabou. Você pode não gostar muito dessa visão, mas quando Jesus veio, ele falou: é nós e acabou. Nós somos certos, o resto do mundo é errado. Acabou essa palhaçada aí. Entendeu? Se não é nós, é o diabo. E o Bolsonaro vem também para fazer a mesma coisa. Se não é nós, mata, morre, exclui, enterra. Mesma coisa, analogamente falando, tá? Calma, que eu não estou dizendo que Bolsonaro é sagrado. Pelo contrário, posso estar afirmando que ele seja capirotístico. Mas presta atenção comigo e vê se não faz sentido pra sua cabeça. Então ele surge, ele incorpora toda essa bosta que já tava aí, ele ressignifica e fala: da agora pra frente é nós. Ele começa a ser o titereiro, ou o líder de marionete, como você prefira, ou o comandante, de todas as forças do submundo que reagem ao mal. Pedófilos, assassinos, grileiros de terra, assaltantes, maus policiais, milicianos, começam a ver nele a salvação. Esse é o nosso cara. Esse vai entrar e destruir tudo. É ele por nós. E a coisa é uma seita. Não é política. Não é política. É uma seita com rituais, com símbolos, com mito, com fé, com choro, com peregrinação e tudo que uma seita tem direito. Então, quando eu falei desse texto, apareceram várias pessoas dizendo: aí lá tá você politizando. Eu não falei de política, tal qual a pessoa que tá chamando de politizar. Tá dizendo: não, transformei em política. Não quero nem falar sobre esse tipo de política. Eu estou falando de religião aqui. O bolsonarismo é uma seita. Agora, é perfeitamente possível que o Malafaia se candidate e vire presidente. Aí você vai falar que o Malafaia deixou de ser auto-intitulado pastor? Porque eu tenho um probleminha pra chamar ele de pastor. Mas você que acredita nele vai falar que ele deixou de ser pastor? O que tem a ver o Malafaia presidente com o Malafaia pastor? Nada. É a seita incorporando ele ser presidente. Saiu da presidência e continua sendo líder de seita. É só uma das formas pelas quais essa seita tá brotando pelo mundo, se aproveitando dos instrumentos da democracia e da tecnologia para dominar o mundo.